Portanto, se calhar podíamos dar início à reunião. Obviamente, começar por agradecer a participação de todos e dos serviços também que nos assistem aqui nesta reunião. É a reunião ordinária dia 22 de março de 2021, realizada também por videoconferência. Entretanto, o que é que eu tinha aqui para falar no período antes da ordem do dia? Tinha aqui alguns assuntos para colocar aos colegas, naturalmente começar pela evolução da situação epidemiológica da Covid-19 à data de hoje, que há a registrar 3 casos, 3 positivos confirmados ativos, 1.138 recuperados e 60 óbitos. Dizer também que foram realizados testes à Covid-19 no passado dia, na terça-feira, desculpa, e sexta-feira da semana passada, aos professores, pessoal não docente, técnicos e também os professores das AECs e das atividades de apoio à família. Felizmente não há resultados positivos dos testes e, portanto, parece que a coisa correu muito bem. Neste momento também a informar que não tenho conhecimento e não temos conhecimento de nenhum caso positivo ativo nas escolas do Conselho e dar nota que no âmbito das refeições dos alunos do segundo ciclo que neste momento estão a beneficiar de um serviço de takeaway, são 6 os alunos beneficiários neste momento desse regime de takeaway. Depois, dar nota que hoje se assinala o Dia da Água, o Dia Mundial da Água. Naturalmente que de destacar o trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos e que foi possível reduzir de uma taxa de 59% sensivelmente para 38%, que foi a média da taxa de perda de água / consumo não faturado do final do ano de 2020, portanto a 31 de dezembro. E em 2021 a nossa perspectiva é continuar esse trabalho, uma vez que ainda 38% é um valor elevado e que nós pretendemos, obviamente, alcançar a meta até o final do mandato dos 25% de perda de rede. Vamos ver se conseguimos alcançar esse objetivo, mas para isso, no fundo, nós temos o protocolo com o sistema ONE, através da EPAL, e pretendemos avançar com esse protocolo e com essa medida na Loriceira, no Cerrado e Fontainhas e no Panorama e em Adoseiros, é o que está previsto para este ano, avançar com o projeto ONU com a EPAL. Também avançar com a beneficiação do reservatório da Tesoureira, que é algo que também já está identificado e que se pretende avançar ainda este ano, e com a beneficiação da rede pública na Rua 8 de Setembro, em Nossa Senhora da Ajuda, assim como na Marquesa e no Casal do Telheiro. Estamos também a avançar com a substituição dos contadores domésticos que estão mais envelhecidos e que, naturalmente, precisam também de ser substituídos. Basicamente, enfim, a gestão dos recursos hídricos é algo que é um desafio que nós temos que enfrentar e que temos vindo a procurar enfrentar de uma forma muito eficaz e ativa e, portanto, o trabalho não está concluído. Nessa medida, vamos, obviamente, continuar esse trabalho também no presente e no futuro. A nível de mês do ambiente, nós sabemos que o dia 21 de março, para além do Dia Mundial da Árvore, é também o dia em que se assinala esta efeméride, o Dia do Ambiente. Nós hoje temos, já receberam nos vossos e-mails, seguramente, portanto, um convite para uma singela cerimónia de abertura, nem posso chamar cerimónia, mas uma singela sessão de abertura de um novo serviço que o município vai disponibilizar aos nossos municípios, que é o Ecocentro, instalado no estaleiro municipal, e, portanto, este Ecocentro, depois mais à frente falarei sobre essa matéria, mas convidar-vos para essa pequena cerimónia às 16h30, sei que é ambicioso, mas conto com o apoio e a colaboração de todos para conseguirmos atingir esse objetivo, e, portanto, será mais um passo, mais um serviço que é, no fundo, proporcionado para assegurarmos um melhor ambiente no nosso concelho, seguramente. Mais à frente, como disse, no ponto das normas, irei falar um bocadinho mais sobre isso, é o ponto 21, mas dar nota disso também aqui no PAOD para vos convidar, obviamente, já foi enviado o e-mail, mas para vos convidar também para se juntarem a nós lá em cima no estaleiro, mais daqui a pouco. Basicamente era isto que tinha para transmitir. Sei que a senhora vereadora tem notas para dar sobre o processo de vacinação. Daria já a palavra à senhora vereadora Carla para poder falar sobre este ponto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Em seu nome, cumprimento todos os colegas vereadores, os colaboradores do município
Em relação ao ponto de situação da campanha da vacinação Covid-19 no nosso Conselho, à data de hoje, dia 22 de março, num total de fichas de vacinação de cerca de 14.256 pessoas, neste momento já estão vacinadas 1.198 com a primeira dose, o que corresponde a cerca de 8,4% do total das pessoas. Com vacinação completa, primeira e segunda dose, neste momento estão 566 pessoas, o que corresponde a cerca de 3,97%. Isto quer seja de vacinas Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Na próxima quarta-feira, dia 24, teremos novamente vacinação no centro de vacinação para o remanescente das pessoas elegíveis da fase 1. Ou seja, todos os maiores de 80 anos vacinados com primeira dose e dos 50 aos 79 anos com uma das patologias consideradas da fase 1. Muita gente se questiona das patologias, portanto dizem, eu tenho uma doença de coração, mas nem todas as doenças são elegíveis e, portanto, passo a passo, ninguém ficará para trás e ao ritmo certo. Portanto, as pessoas com patologias elegíveis são insuficiência cardíaca com determinado código, doença coronária, insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crónica. Isto é, no Conselho da Ruda dos Vinhos, na listagem disponibilizada pelos serviços partilhados no Ministério da Saúde, esta semana, após o dia 24, e com a vacinação que nós temos já prevista para o dia 27, que será destinado ao processo de vacinação para já o pessoal docente e não docente dos estabelecimentos de ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino público e privado, ficará a Ruda dos Vinhos com todas as primeiras doses inoculadas na fase 1. Esta listagem é uma listagem dinâmica, entra diariamente novos utentes, assim também como poderão sair. Neste momento, há que enaltecer o esforço, o empenho, o profissionalismo que todo o processo de vacinação contra a Covid-19 está a decorrer no nosso Conselho, nomeadamente a todos os parceiros que tornam cada dia possível o nosso muito obrigada. São cerca de 25 profissionais de diferentes perfis profissionais em cada dia de vacinação no centro de vacinação que dão resposta à população, ao município e juntas de freguesia, que agilizam o transporte de muitos utentes que dele necessitam, à Proteção Civil, aos bombeiros voluntários, à Guarda Nacional Republicana, aos colaboradores do município que integram a equipa, com assistentes técnicos, assistentes operacionais e ainda outros perfis. Também o ACES, em relação ao centro de saúde, com médicos, enfermeiros, assistentes técnicos e ainda a colaboração no âmbito académico da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, da Escola Superior de Santarém, da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha e ainda da Universidade Católica Portuguesa, Instituto de Ciências da Saúde. Todos os alunos que têm realizado ensino clínico em Arruda têm considerado o centro de vacinação como um campo de estágio. Portanto, na fase 1, o Conselho da Ruda dos Vinhos, no próximo sábado, claro que a fase 1 há sempre aqui uns utentes que entram e saem, que vão acompanhar a fase 2, mas estamos em condições de informar que estamos em pleno a concluir a fase 1. Também dar aqui nota, Sr. Presidente, se me permite, em relação ao rastreio do cancro de mama no nosso Conselho, à data de hoje, dia 22 de março, está quase a termina a 24 de março, e estes dados têm em conta a sexta-feira passada, portanto, só na sexta-feira foram rastreadas 72 arrudenses, e tem sido esta adesão diariamente. Neste momento, num total de 491 mulheres rastreadas desde o dia 8 de março até sexta-feira, 271 já tiveram dupla leitura e até hoje já foram verificados 6 exames BIRAT-3, já depois passo a explicar 2 exames BIRAT-4 e 1 exame BIRAT-5. Isto quer dizer que estas 9 mulheres arrudenses vão ser convidadas a realizar uma consulta de aferição nas instalações do Centro de Rastreio da Liga Portuguesa contra o Cancro, que é o centro que está sediado junto ao IPO em Lisboa.
Destas 9 mulheres, 2 já foram contactadas pela Liga para consulta e a prioridade será dada aos resultados 4 e 5, que são os resultados considerados mais graves e quase com certeza são resultados portanto, de registro de cancro de mama. E depois todos os outros serão convocadas no máximo de 30 dias para esta consulta de aflição. Depois da consulta de aflição, só para dar a conhecer ao Executivo, em que se fará uma mamografia, uma ecografia mamária e biópsia, as mulheres diagnosticadas com cancro de mama serão encaminhadas para tratamento no hospital de referência ou no hospital que escolherem. No final deste rastreio, claro, poderei facultar informação mais detalhada, mas ao dia de hoje podemos afirmar com elevada probabilidade de certeza que em 271 exames, 3 revelaram um cancro de mama. Por outro lado, com um diagnóstico precoce, podemos melhorar a vida das mulheres afetadas e dos seus familiares e amigos, proporcionando uma oportunidade de tratamentos menos invasivos, maior probabilidade de sucesso dos tratamentos, melhor qualidade de vida e uma maior sobrevida. Por isso, é com uma grande satisfação que a Liga Portuguesa contra o Cancro iniciou este tipo de trabalho, este tipo de rastreio no nosso concelho e que para o ano a adesão ainda seja superior e que supere as expectativas da própria Liga. Muito obrigado, Carla. Não sei se há mais algum dos vereadores que quer... Sr. Presidente, eu só não queria fazer aqui 2 notinhas, mas eu não tomei nota, peço desculpa. A vereadora Carla Munhoz disse que a primeira fase estava terminada no nosso concelho quando? A 27 de março. 27 de março. A primeira fase é aquela dos mais velhos dos 80 e dos 50 com as patologias elegíveis, é isto? Sim, e os profissionais neste caso da saúde, etc., mas Sim, esses sim. tinham sido a questão dos profissionais das escolas também. Pronto, é que eu ia colocar a questão, era a seguinte: se há alguma indicação de, pelo facto de ter sido suspensa durante agora um curto período de tempo, mas a vacinação com a vacina AstraZeneca, se isto também vai ter influência no nosso concelho relativamente àquilo que era o período previsto para esta mesma vacinação. Esta é uma questão. E depois, a outra questão que eu queria deixar nota era, portanto, é evidente que comemoramos o Dia Mundial da Árvore, vivemos um período do ambiente, naturalmente que para quem gosta da natureza está sempre atento a esses fenómenos e fica satisfeito por esse facto. De alguma forma, lamentar aqui apenas que o município não tenha apresentado, embora com as contingências dos tempos que vivemos, um plano para plantação, se assim quisermos, nem que fosse de 50 ou 100 árvores por todo o concelho, porque era também um sinal de que estávamos a dar à população e, sobretudo, aos nossos mais jovens. Depois, nem tudo são aspectos menos bons. Congratular-me com as notícias que o Sr. Presidente nos transmitiu e, sobretudo, com o facto de, no nosso concelho, apenas existir neste momento 3 casos ativos. Oxalá que se mantenha um número baixo e que se aproxime do 0 o mais rapidamente possível, para que todos nós também possamos viver os tempos futuros com mais tranquilidade, que é aquilo que eu desejo e seguramente todos nós que estamos nesta reunião o desejamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Só dizer rapidamente sobre esta matéria é o seguinte: sobre a suspensão da vacina AstraZeneca, não tenho informação sobre essa matéria nem da Task Force nem do Ministério da Saúde à data, não sei se a Carla terá ou não, mas de qualquer das formas não me parece que vá substancialmente para além daquilo que foi o atraso na vacinação dos professores, mas que será retomado no dia 27, como já foi anunciado pela vereadora. Não tenho nota de grandes constrangimentos, felizmente, quanto a essa suspensão da vacina. No que diz respeito à plantação de árvores no concelho, bom, nós já temos 2 plantações previstas para a Quinta da Morosinheira, uma delas com os coteiros, e eu creio que o Sr. Vereador, por conhecimento próprio, tem nota disso, ou seja, há pinheiros neste momento que só aguardam que haja o levantamento das restrições para que possamos fazer uma atividade com os escoteiros
na Quinta da Morzinheira, e serão certamente muito próximos de 50 árvores ou até mais. E há também uma outra que está suspensa, mas que já tinha sido anunciada até anteriormente, com o agrupamento de escolas da Rua dos Vinhos, que também foi suspenso por causa das questões da pandemia. Enfim, não foi possível ainda retomar, há de ser em breve, quando pudermos colocar os transportes ao serviço das pessoas e levar para lá em condições de segurança toda a gente, mas isso já está previsto e só não foi executado porque, efetivamente, a questão da pandemia e do controle sanitário assim impõe. Portanto, isso está previsto, mas, de qualquer das formas, vamos assinalar ainda bem, hoje, com a inauguração do Ecocentro, o Dia Mundial do Ambiente, e neste caso também da água. Esse é um dia que temos que festejar todos os dias, porque cada dia que nós conseguimos reduzir as perdas de água é um dia ganho em favor do ambiente e da água. E, portanto, nessa matéria, mais do que questões simbólicas, que não deixam de ser importantes, nós trabalhamos todos os dias para atingir os resultados que é preciso e que o nosso Conselho exige que os atinjamos, e é isso que nos move. Não sei, Carla, se tens mais alguma indicação. Dizer que, com segurança, a suspensão da AstraZeneca não veio trazer qualquer tipo de atraso ao nosso Conselho, só uma questão, como o Sr. Presidente afirmou, os nossos professores, portanto, pessoal docente e não docente, não foi vacinado no sábado passado e será vacinado neste. Neste momento, posso dizer que nós temos muitas vacinas, não temos já a população elegível para a primeira fase. Portanto, a Ruda dos Vinhos, nesta altura, já passaria para a segunda fase, que está prevista para abril. Muito obrigado. Bom, não tenho nota de pedidos de intervenção neste ponto antes da ordem do dia. Passaríamos então para a ordem de trabalhos. A ata, que é o ponto número 1, relativamente à reunião do passado dia 8 de março, ela foi distribuída, dispensarão a sua apresentação aqui e leitura. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade, o ponto 1 da ordem de trabalhos. O ponto 2 da ordem de trabalhos é a quinta alteração ao orçamento e a quinta alteração à SGOP. Basicamente, iria sintetizar esta alteração com 5 aspectos fundamentais. O primeiro tem que ver com a recolha de RSUs, em que há um reforço de 25 mil euros. Este reforço diz respeito não só ao aumento da produção de resíduos, uma vez que as pessoas também estão em confinamento e mais produtoras de resíduos sólidos urbanos, mas também tem que ver com o ajustamento tarifário que já tínhamos falado quando foi, no fundo, a apresentação dos documentos de gestão previsional para 2021. Depois, temos um reforço que vamos fazer na empreitada de águas para, no fundo, dar mais um passo também naquilo que é a redução das perdas de água, e vem aqui nesta reunião também, no fundo, para se associar a este dia tão importante nesta senda. Depois, tem também aqui uma questão relacionada com vestuário e fardamento e uma questão também relacionada com o Arruda Lab, nomeadamente para a questão de estudos e projetos do Arruda Lab. Basicamente é isto que tinha para apresentar aqui neste ponto 2 da ordem de trabalhos, mas naturalmente ficarei ao dispor dos colegas para alguma questão que julguem pertinente. Não havendo questões, podemos então colocar à votação o ponto 2 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado então o ponto 2 da ordem de trabalhos por unanimidade também. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto relacionado ao empréstimo de curto prazo, portanto, o de apoio à tesouraria para 2021. Está aqui presente a informação interna do chefe da Divisão Financeira e de Recursos Humanos, datada de 29 de janeiro, em que, no fundo, faz aqui a descrição para aquilo que é a possibilidade de podermos contratualizar este empréstimo de curto prazo, de acordo com a informação dos serviços, que está em anexo à proposta e que reúne condições para a respectiva aprovação. Não sei se há alguma questão sobre este ponto. Não havendo, poderemos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 3º da ordem de trabalhos. O ponto 4 diz respeito ao orçamento participativo, no fundo, decorrida a fase da apresentação de propostas e também a fase da avaliação técnica pela Comissão. Estão aqui identificados, portanto, as propostas admitidas em cada uma das freguesias, quer dizer, da Ranhó,
de Arruda dos Vinhos, Cardosas e Santiago dos Velhos. E, portanto, nos termos da avaliação que foi feita pela Comissão Técnica, estas propostas de cada uma das freguesias reunirão condições para poder passar à próxima fase, que é a da votação, e é isso que se pretende agora aqui, no fundo, de apresentar esta proposta de admissão de ideias e projetos para passar à fase seguinte do orçamento participativo. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre este ponto. Não havendo, podemos estar em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado então também por unanimidade o ponto 4 da ordem de trabalho. O ponto 5, no fundo, diz respeito à possibilidade das assembleias de voto do orçamento participativo poderem ser suspensas e, em alternativa, no fundo, se manter a possibilidade da votação online, ou seja, no fundo será aqui uma proposta para que a fase da votação decorra exclusivamente por via eletrónica, naturalmente que também nos nossos espaços do cidadão as pessoas que quiserem fazer presencialmente poderão, obviamente, dirigir-se às juntas de freguesia e votar e ao espaço cidadão, mas terá que ser por via eletrónica, uma vez que também não é recomendável que possamos fazer assembleias de voto presenciais nesta fase. Não sei se há alguma questão. Não havendo, podemos colocar então à votação esta proposta de suspensão da realização das assembleias de voto numa base presencial. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 5 da ordem de trabalhos. Portanto, os pontos 6, 7 e 8, se me permitirão apresentá-los-ei em uníssono, ou seja, no fundo, tratam-se de apoios às associações, neste caso, Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ruda, Santa Casa da Misericórdia e Centro Social da Freguesia de Ranhó, no âmbito destas questões das despesas Covid. Obviamente, apesar dos números de infecções terem diminuído substancialmente nestas entidades e sobretudo, naquilo que é, digamos assim, o Conselho, não deixarão de ser necessários fortes investimentos destas entidades para que os seus profissionais e também aquilo que é a prestação do seu serviço possa ficar, ou neste caso, ser feita em segurança e em tranquilidade e, portanto, naturalmente que os apoios que possamos prestar para estas entidades é sempre bem-vindo, estou seguro disso, e, portanto, os pontos 6, 7 e 8 surgem precisamente para isso, em que deliberamos assim em conformidade atribuir mais um apoio financeiro a essas entidades. Não sei se há alguma questão sobre... O Sr. Vereador Val Antunes queria falar, sim, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, na sua pessoa, e também cumprimentar os colaboradores do município que me estão a acompanhar. Eu queria, sobre este aspecto, deixar aqui uma nota que tem a ver com o facto de estar a fazer um ano que a pandemia bateu à porta do mundo e, naturalmente, o município de Arruda dos Vinhos não foi imune. E recordando esse mês de março/abril, em que nem máscaras havia, não havia gel, enfim, uma série de dificuldades acrescidas, e a forma, não direi expedita, mas serena e assertiva como o município a seu passo soube dar, e neste caso concreto, na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Arruda dos Vinhos, na Santa Casa de Misericórdia da Arruda dos Vinhos e no Centro Social da Freguesia de Ranhó, creio que logo em abril foi feita a primeira tranche pecuniária de apoio e que depois prolongou até este momento, salvo erro, 7 a 8 vezes, e que totaliza um apoio financeiro direto à volta de 30 mil euros, para além daquilo que foram os apoios nesse período mais crítico de bens, máscaras, EPIs, enfim, aquilo que naturalmente foi necessário fazer e que o município agiu de imediato. Portanto, não queria deixar passar em claro este ano que já passou e aquilo que ainda desconhecemos que virá a seguir, desejamos que bastante melhor, mas esta nota daquilo que é, com serenidade, sem a vocação de qualquer paternalismo nestas coisas, mas sim resolver os problemas, ajudar a minimizar dificuldades com custos extraordinários de apoio à população, nestas 3 instituições de referência, e também aquilo que foi feito nesse período crítico de apoios em espécie a outras instituições similares de cariz privado. Eu queria deixar esta nota naturalmente de sublinhar e o empenho
e as propostas que o Sr. Presidente ao tempo apresentou e hoje a vereadora Carla no seguimento desse grande objetivo, que é estarmos ao serviço das pessoas, minimizando os seus sofrimentos, se me permite a expressão, e o apoio financeiro é também aqui um aspecto muito importante que estas instituições merecem e que o município disse presente. Muito obrigado. Sr. Presidente, Muito obrigado, Sr. Vereador. Sim, se faz favor, se faz favor. Um minuto para dizer que subscrevo integralmente as palavras do vereador Valentunes e para dizer que também me sinto honrado por ter dado o meu modesto contributo sem qualquer outra intenção que não fosse aquela que o município sempre apresentou, que era a defesa dos interesses dos mais desfavorecidos e mais fragilizados com esta pandemia. Ok, muito obrigado. Estamos em condições de votar, vamos fazê-lo separadamente. Portanto, o ponto 6 é a atribuição de um apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ruda num valor de 1.500 euros. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Ponto 7 é o apoio financeiro à Santa Casa, também no valor de 1.500 euros. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. O ponto 7 também. O ponto 8º diz respeito ao apoio financeiro ao Centro Social da Freguesia de Arranhó, no valor de 750 euros. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Os pontos seguintes, portanto, o 9, o 10 e o 11, eu atrever-me-ia também a apresentá-lo em simultâneo, tem que ver com as questões da pandemia e o controle sanitário, em que não há ainda abertura, quer do Centro de Convívio Sénior de Cardosas, quer também das atividades desportivas nos clubes, nomeadamente treinos e jogos, e, portanto, assim, no fundo, deveremos também continuar a renovar esta suspensão do protocolo entre estas entidades por falta de atividade, naturalmente, nessas mesmas instituições, e que levaram, naturalmente, à feitura destes protocolos, à celebração dos mesmos. Não sei se há alguma questão sobre estes pontos à discussão. Não havendo, poderemos então votar separadamente, naturalmente, o ponto 9. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 9. O ponto 10. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado também por unanimidade o ponto 10. E o ponto 11. Quem vota contra? Quem se abstém? É também aprovado por unanimidade. O ponto seguinte é o ponto 12 da ordem de trabalhos. Este ponto diz respeito a um projeto de conservação do circuito das linhas de Torres, e nomeadamente daquilo que é os fortes defensivos das linhas de Torres, nomeadamente do Segue e a Carvalha, em concreto. Este é um projeto que vamos tentar que seja possível obter financiamento através de fundos comunitários ainda do Portugal 2020. Tem aqui o enquadramento do que se pretende na valorização dos trilhos e tudo isso. E, naturalmente, que este é também uma aposta na medida em que o confinamento tem trazido mais gente do nosso concelho às ruas, e explorar também trilhos e explorar circuitos, e, portanto, naturalmente, através da instalação de um contador que nós temos agora nos Fortes, foi possível verificar que, por exemplo, em fevereiro, e que ainda estávamos, como sabem, em pleno confinamento, foi possível registar 550 visitas durante esse mês de fevereiro, o que não deixa de ser significativo, e, portanto, nesta medida, esta proposta vem naturalmente em bom tempo para podermos também fazer aqui uma intervenção que dignifique aquilo que é um conjunto edificado que recentemente, como sabem, recebeu a classificação de Património Nacional. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Eu só quero dizer 2 ou 3 coisas, que é o seguinte: louvar a iniciativa. Não adianta estarmos a falar de paternidades, também não é isso que me interessa aqui, mas eu até em tempos escrevi um artigo que foi publicado aí num jornal de Torres Vedras, que chamei a isto As Linhas de Torres, um património único. Deixo só aqui uma passagem que eu penso que é aquilo que deve ser feito, daquilo que eu dizia, que era neste contexto que as linhas de Torres devem novamente desempenhar um papel cimeiro, desta vez como motor de desenvolvimento e da requalificação do espaço público de toda esta região,
para isso é preciso que os municípios, a Oeste Cime, a AML, o Turismo de Portugal e a sociedade civil, através dos empresários, dos deputados da região e o governo caminhem na mesma direção, isto é, façam deste património único uma bandeira multicolor que possa subir ao mastro mais alto e deste modo levar pelo mundo a história, a cultura e as paisagens do nosso Oeste. No fundo é isto que eu quero dizer. Eu acho que de facto este é um património único, este é um primeiro passo, como o Sr. Presidente tem dito. Eu acho que devemos ousar e tentar chegar mais além e, sobretudo, tentarmos a tal candidatura europeia através de todos os municípios que são abrangidos pelas linhas de Torres, porque, como eu costumo dizer, nós temos o famoso caminho de Santiago do ponto de vista religioso, temos o El Caminito del Rei do ponto de vista da natureza e da aventura em Espanha, e por que não vendermos por essa Europa fora e por esse mundo, hoje cada vez mais esta paisagem que temos e esta história que representa o travar da invasão napoleónica, que bem sabemos, tinha um ditador à frente chamado Napoleão Bonaparte, e isso é um contributo inestimável que nós podemos dar, e os nossos concelhos, sobretudo estes aqui mais do interior, têm tudo a beneficiar com isto. Portanto, mais de acordo não podia estar, e oxalá que se avance com mais ousadia. É de facto um desafio coletivo e, portanto, nós faremos o possível para honrá-lo também e honrar a história. É curioso ter falado no exemplo de Napoleão Bonaparte, porque efetivamente a história tem as suas curiosidades e também isso é curioso. Porque o Napoleão tentou-nos impor através da força as suas ideias, mas elas, quando não são impostas pela força, têm mais razão de ser e são mais acolhidas. E, portanto, ele, mesmo depois de ter desaparecido, o que é verdade é que a codificação que ele fez em termos jurídicos, em termos da organização do Estado, ficou, e muito daquilo que é o desenvolvimento do ordenamento jurídico dos Estados modernos tem muito a ver com Napoleão e com aquilo que ele criou. E, portanto, não deixa de ser simbólico que pela força não nos conquistou-nos antes pelas ideias, e é isso que nos move, são as ideias, e, portanto, comungamos essa ideia de valorizar esse património, independentemente, como disse, das cores da bandeira que têm que ser hasteadas bem lá no alto. Muito bem, hoje damos mais um passo e outros seguirão. Eu espero estar vivo para ver a sequência de passos e gostava de um dia ver, muito sinceramente, eu tenho que sonhar um bocadinho com isto, porque eu às vezes quando vejo a muralha da China, e que foi feita há milénios de anos, acho que nós podíamos ter simbolicamente a nossa muralha a ligar a Lhandra ao Oceano Atlântico em Santa Cruz. E é uma esperança que eu tenho de um dia poder ver isso e poder caminhar nesta pseudo-muralha, porque de facto era uma grande alegria para mim e penso que para muita gente poder beneficiar de uma obra dessa natureza. Eu diria que muralhas não é propriamente a minha ideia favorita de imagem, porque nós estamos numa fase de derrubar muros e fronteiras e estreitar laços. E, portanto, que seja, no fundo, uma ligação entre as terras, isso seria, sem dúvida, mais... mais... no simbolismo, mas pronto, muito bem. Mas eu gosto mais de derrubar muros, fazer pontes, gosto mais de fazer pontes. E, portanto, nessa medida, parece então, que se faça a ponte daqui ou várias, até... Ou várias. Até Santa Muito Cruz. bem. Este ponto, que é o ponto, agora já me perdi, que é o ponto 12, penso que estamos falados, não é? Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 12 da Ordem de Trabalhos. O ponto 13 tem que ver com uma situação. O ponto 13 da Ordem de Trabalhos está relacionado com o Fundo de Emergência Municipal, relativamente à questão de algumas dúvidas e omissões que, nos termos do regulamento, devem ser reguladas ou dirimidas, ou interpretadas e integradas pela Câmara Municipal. Neste caso, no fundo, há aqui a dúvida de saber o momento em que se deve considerar as novas despesas que possam entrar para a avaliação
daquilo que é um novo pedido ou uma renovação do pedido. E assim, o que se propõe, nos termos de informação dos serviços também, é que no artigo 11, nos termos do artigo 11 das dúvidas ou omissões, que sejam integradas da seguinte forma, ou seja, consideradas apenas as faturas no efeito de reapreciação, as faturas recibos com pagamento em data posterior à data da deliberação em reunião de Câmara da respectiva candidatura ou renovação. Ou seja, nós deliberamos na data de hoje, 22, a atribuição de determinado apoio ao abrigo do regulamento do Fundo de Emergência Social Covid-19 e a pessoa não pode, no fundo, na nova candidatura de uma eventual renovação, dar entrada de comprovativos de despesas anteriores a esta data de 22, uma vez que essas despesas já entraram em apreciação anterior. No fundo, isto é para evitar a duplicação daquilo que é a apreciação da suposta carência económica ou fragilidade económica, melhor dizendo. Portanto, parece-me que assim fica claro que o momento zero é o momento da deliberação de Câmara, a partir daí o contador vem a zeros e depois passa-se a haver um novo período de avaliação da candidatura, também com esta questão das despesas e faturas de despesas relacionadas com a economia doméstica nos termos do regulamento. Basicamente é isto. Não sei se, Carla, se foi muito confusa a minha explicação ou se foi suficientemente clara. Mais que claro, Sr. Presidente. Pronto, ok. Nem eu faria tão bem. Olha, tentei. Portanto, não havendo questões sobre esta matéria, podemos colocar então o ponto 13 à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 13 da ordem de trabalhos. Depois, nós temos aqui 4 pontos, portanto, o 14, o 15, o 16 e o 17, que são processos de candidatura para o Fundo de Emergência Social Covid-19 de primeira instância ou de renovação, mas todos estes 4 processos, portanto, dos pontos 14 a 17 inclusive, estão em condições de poder ser aprovados na reunião de Câmara, portanto, nos termos de informação dos serviços, e é o que se propõe. E depois temos um 18º, o ponto 18, que é uma proposta de indeferimento nos termos também daquilo que foi a informação técnica que acompanha este ponto. Enfim, não sei se há alguma questão sobre algum destes pontos, 14 a 18 inclusive. Não havendo nenhuma questão, eu iria colocar à votação os pontos, vou ter que o fazer individualmente, mas assim poupamos já a questão da introdução ponto a ponto. Ponto 14 da ordem de trabalhos, colocando à votação quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto 15, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado também por unanimidade. O ponto 16, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado então também por unanimidade. O ponto 17, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E o ponto seguinte, portanto, o ponto 18º, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Muito bem. Passamos então para o ponto seguinte da ordem de trabalhos. O ponto 19 diz respeito a uma matéria que também nos pareceu que estava como lacuna ou como também de dificuldade de interpretação no seio do regulamento em vigor, no caso do concreto do regulamento que regula, portanto, o consumo de água. Nesta matéria, aquilo que se passa é que estava omisso no regulamento a questão das IPSS e das coletividades, etc., no que diz respeito à existência de rupturas da sua rede própria e que, no fundo, rupturas de água e que pudessem estar a levar, no fundo, a aumentos de consumo injustificados, isto é, anormais para o padrão de consumo normal e, portanto, nessa medida, desde que os serviços atestem a existência dessas rupturas ou dessa anormalidade de consumo, no fundo, pode haver, à semelhança daquilo que já se faz, a aferição de um ajustamento da fatura. Como é que se vai fazer essa aferição? Vai-se fazer com base na média de consumos verificados nos 12 meses anteriores ou nas 12 leituras anteriores, que vai permitir aferir uma média de consumo mensal das coletividades e associações e das IPSS, etc. E, portanto, quando há uma ruptura, nós tributamos, ou passaremos a tributar, melhor dizendo, esse consumo
médio e, no fundo, haverá aqui um perdão parcial, que também já existe nos consumidores domésticos em situações análogas e que não estava previsto para estas entidades, de modo a, parece-nos ser mais justa esta questão, ainda por cima, nos tempos que estamos a verificar, em que, no fundo, por falta também de atividade dos próprios clubes, a tesouraria dos clubes está um pouco comprometida, e das associações e coletividades, e os próprios IPSS, e, portanto, nessa medida, parece-nos que é de elementar justiça consagrar aqui esta integração desta lacuna e permitir que as situações de rupturas possam ter aqui um tratamento também de acordo com aquilo que é um padrão de justiça e de tratamento igualitário entre os consumidores. Basicamente é isso. Não sei, Mário, se queres dar alguma nota adicional em relação àquilo que está dito, mas parece-me que a informação é muito clara sobre esta matéria e estaremos em condições de poder votar em conformidade. Alguma questão? Não? Então podemos pôr à votação o ponto 19 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado, então, por unanimidade, o ponto 19 da ordem de trabalhos. Muito bem. O ponto seguinte diz respeito a uma proposta técnica para a substituição do coletor de drenagem de águas residuais entre o Centro Sénior e a Estação Elevatória da Ruda dos Vinhos. Enfim, já temos falado de alguma forma nesta matéria, ou seja, há ali uma necessidade de... Uma parte deste trabalho já foi feito até certo ponto, nomeadamente ali até junto à ponte dos afetos no Parque Urbano. Haverá necessidade de prolongar esse trabalho até à Estação Elevatória. No fundo, estamos a falar de aumentar a secção e aumentar o diâmetro da conduta, nomeadamente das águas residuais, para que consigamos fazer ali um melhor trabalho em termos daquilo que é, no fundo, a fluidez daquele efluente e, no fundo, poder tratá-lo de uma forma mais integrada e que responda já às necessidades que o aumento populacional, sobretudo na Vila da Ruda, tem traduzido aqui em termos de pressão sobre este coletor. Não sei, Mário, se queres dar algum ponto adicional em relação àquilo que disse, mas basicamente é esta a questão e está a informação bastante clara também aí na proposta. Eu não estou a ouvir, mas presumo que está tudo ok, não é? É isso? Ok. Não sei se há alguma dúvida sobre este ponto. Não havendo, já agora adicionalmente dizer que estamos em processo de tentar a utilidade pública para a expropriação, uma vez que não conseguimos chegar a acordo com o proprietário da zona onde está esta conduta em questão, do terreno onde está implantada esta conduta, ou este coletor, e, portanto, o processo seguirá também os termos normais daquilo que é o processo de expropriação por utilidade pública. Então, estamos em condições de poder votar este ponto. O ponto 20 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade o ponto 20 da ordem de trabalhos. O ponto 21 apresenta aqui as normas para aplicação neste novo serviço do Ecocentro Municipal da Ruda dos Vinhos. No fundo, basicamente estas normas visam regular aquilo que é o processo de deposição ou de depósito de determinados materiais e bens no Ecocentro. O Ecocentro, como disse há pouco, vai funcionar no estaleiro municipal, vai funcionar de segunda a sábado, inclusive, num horário bastante razoável, e, nomeadamente, aquilo que tenho para dizer é que este é um passo importante que se dá naquilo que é também a proteção do ambiente, ou seja, passarão os municípios do nosso concelho a dispor de um sítio onde podem entregar gratuitamente, portanto o município não vai cobrar qualquer taxa pela utilização do Ecocentro, passará a contar, portanto, com uma localização para deposição de determinados bens, nomeadamente a questão, para além do papel e cartão, plástico e metal, como é habitual e que está nos ecopontos, os pneus, os resíduos de construção e demolição, as lâmpadas, os monos, óleos alimentares, resíduos verdes, resíduos elétricos e eletrónicos. Portanto, no fundo, todos estes produtos ou bens podem ser depositados no Ecocentro
e depois o município, em parceria com o Valor Sul e com uma empresa local, a Transcatas, irão fazer a sua valorização de resíduos e, portanto, passaremos a ter aqui uma resposta que eu diria vem em bom tempo, é para proteger o ambiente, como se disse, e que é, de facto, mais um serviço relevante ao dispor dos municípios, que, como sabem, já temos, através da linha verde, no fundo, um serviço de recolha de alguns destes produtos, mas, como sabemos, muitas vezes, por alguma dificuldade dos nossos municípios, isso não é possível, e agora passaremos a dispor de um serviço que está à disposição dos municípios para que não haja, de facto, nenhuma situação de deposição irregular ou ilegal de determinados bens junto aos contentores de resíduos sólidos urbanos ou indiferenciados. E, portanto, há a possibilidade, nos termos destas normas, de cada utilizador poder fazer uma deposição de 3 vezes por semana, portanto, 3 vezes por semana, com uma quantidade de 1.100 litros, portanto, bastante significativa, de todos estes resíduos que identifiquei e que passarão a constar desta norma e que, naturalmente, depois da abertura que faremos hoje simbolicamente, que passaremos também a divulgar pelos meios normais para que, de facto, a melhoria da higiene, salubridade no nosso concelho seja uma realidade. Para isso temos que contar naturalmente também com a participação e com o empenhamento de todos os municípios, mas dispomos agora, a partir de hoje, de mais uma ferramenta muito importante e útil para que os municípios possam também ter outras respostas. Basicamente é isto, não sei se há alguma questão. Eu esqueci-me de só dizer uma coisa, não sei se era isso que o Mário queria dizer, que ia dizer, mas tem que ver com o seguinte, naturalmente à entrada do estaleiro, as pessoas são encaminhadas para uma recepção específica do Ecocentro, onde serão acompanhadas, é verificada a carga que as pessoas trazem, é efetuado um registro de entrada, etc., onde as pessoas depois vão assinar que entregaram no dia tantos do tal determinado produto ou tipo de produtos. Portanto, isso consta das normas, mas de facto é essa triagem, digamos assim, que temos também que fazer, sob pena de termos ali alguns abusos que temos que evitar também, e sobretudo isto é preferencialmente para os consumidores domésticos ou os utilizadores domésticos. Obviamente que se respeitarmos digamos assim, as quantidades que estão previstas no normativo, não haverá grande problema e ninguém é mandado para trás, mas de facto os resíduos industriais e de matérias de profissionais, etc., têm que ter um tratamento específico e próprio que carece de licenciamento, e estes aqui é para recebermos, sobretudo, produtos de origem de consumo doméstico. Vereador Valentunes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas uma nota que considero importante aqui referir, permitam-me fazê-lo, até olhando para trás e os meus 12 anos como responsável do ambiente da Câmara Municipal vizinha. Este é um passo importante, pode parecer eventualmente para alguém minimalista, mas é um passo extremamente importante. Ele é indutor de boas práticas e, portanto, só podia estar muito satisfeito e honrado por pertencer a este Executivo que vai naturalmente aprovar mais este passo importante na área do ambiente, que cada vez mais está presente no dia-a-dia das pessoas. Muito obrigado, é esta nota que eu queria aqui deixar, Sr. Presidente. Ok, obrigado, Sr. Vereador. Não sei se há mais alguma questão sobre este ponto 21. Não havendo, poderemos então colocá-lo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto número 21 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é mais um pedido para parecer favorável em termos de compropriedade, em que há aqui o requerente e está aqui identificada a localização. Não vou, por razões também de proteção de dados, nem vale a pena evidenciar, mas está aqui referido que é um imóvel denominado Campicho em Santiago dos Velhos. A informação técnica dos serviços acompanha seguramente aqui a proposta e, portanto, está devidamente instruído. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre este ponto. Se não houver, estaremos em condições de poder proceder à respectiva votação. Quem vota contra este ponto 22, quem se abstém, é aprovado então por unanimidade o ponto 22 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 23 da ordem de trabalhos, é um projeto que era importante para nós. Isto depois seguiram as especificações técnicas. O ponto 23 diz respeito então à aprovação do projeto de execução da secção descentralizada dos bombeiros voluntários da Ruda dos Vinhos nas freguesias de Arranhóis e Santiago dos Velhos, nomeadamente na localidade da Nossa Senhora da Ajuda.
Como sabem, é um projeto que já temos aqui falado sobre ele, inclusivamente. Nós enviámos este projeto para parecer também, naturalmente, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Rua dos Vinhos, quer a direção, quer o comando emitiram o respectivo parecer e que está em anexo, digamos assim, àquilo que é a proposta, e foi pedido também o parecer às juntas de freguesia, que não emitiram um parecer e que, portanto, presumo que seja naturalmente favorável esse parecer das juntas de freguesia e, portanto, estaremos agora em condições de, a partir do momento em que ele for aprovado este projeto na reunião de Câmara de hoje, como se espera, de começar a trabalhar para a respectiva execução. Vamos, naturalmente, durante o mês de abril, é o que está previsto, mobilizar também as juntas de freguesia e a sociedade civil local, e nomeadamente as entidades empresariais, para começarmos a expor este projeto. Este é um projeto naturalmente de construção civil, mas é mais do que isso, é uma casa que se tem que começar pelos alicerces e que não são necessariamente feitos só de betão, têm que ser construídos com as pessoas e pelas pessoas daquelas terras e, portanto, naturalmente que iremos também fazer um esforço, aliás, isso está muito vincado também no parecer que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários nos trouxe. No fundo, vamos ter que fazer um esforço comum para mobilizar boas diria eu, sinergias para que, efetivamente, este projeto avance. Obviamente que da parte da construção civil a Câmara fará o seu trabalho e naturalmente vamos avançar com uma primeira fase de construção, seguramente ainda este ano, é o que nós pretendemos. Agora, isto não pode andar desgarrado daquilo que é a mobilização da própria comunidade para a necessidade de termos que encontrar formas, nomeadamente junto do tecido empresarial local e também institucional, para termos gente, para receber formação e para fornecer os quadros necessários